Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal Keb. Hoje nós vamos iniciar mais uma parte especial aqui no canal, que vai ser a continuação do estruturalismo. Só que antes da gente falar sobre os próximos episódios, que é o funcionalismo, depois a gente vai chegar no behaviorismo com o Watson lá tal, e vai desaguar na psicanálise, a gente tem que entender Darwin, que foi extremamente importante para essa nova fase da psicologia. Portanto, vendo eu que seria muito mais fácil abrir a teoria das espécies para vocês conseguirem entender, porque eu poderia fazer isso aqui em uma aula, mas ficaria muito raso. Então eu decidi fazer vídeos sobre a teoria das espécies, o livro do Charles Darwin. E é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a teoria das espécies. Isso aqui é tudo que a gente vai falar. São todos os capítulos do livro, só que hoje a gente vai ficar só na parte de variação das espécies no estado doméstico. Então, Charles Darwin, ele dividiu seus testes em variações e em vários estágios. E o primeiro estágio que a gente vai falar hoje é sobre se existe ou não variáveis e se existem, o porquê que existem essas variáveis dentro do estado doméstico e o estado selvagem. Se tem alguma variação entre as espécies, se é o estado doméstico e o estado selvagem, elas conseguem fazer com que as modificações elas aconteçam. Esse é o contexto. Então vamos para a primeira parte sobre as espécies, que é a questão de causas de variabilidade. Aí vem o primeiro dado que está no livro. Quando se comparam indivíduos pertencentes à mesma variedade ou subvariedade das plantas, já que há muito tempo elas foram cultivadas, e os nossos animais domésticos, nota-se que ele fala ordinariamente, elas diferem mais uns dos outros que os indivíduos pertencentes a uma espécie ou uma variedade qualquer no estado selvagem. Então aqui ele já está dizendo, olha, eu já estou sentindo uma diferença entre aquilo que é doméstico e aquilo que é selvagem. Agora eu preciso saber o porquê. Esse é o primeiro detalhe. Ele diz que existe diferença? Existe. Mas agora se a causa é que ele é doméstico e esse aqui tem origem selvagem, é isso que a gente tem que descobrir. Então vamos continuar. Pensamos na imensa diversidade de nossas plantas cultivadas e dos animais domésticos que têm variado em todos os tempos. Logo que sejam expostos a climas e tratamentos os mais diversos, chegamos a concluir que essa grande variabilidade provém de que as nossas produções domésticas foram produzidas em condições de vida menos uniformes. Preste atenção nessa palavra. Ou mesmo um tanto diferente daquelas que a espécie mãe foi submetida no estado selvagem. Aqui ele entra com a questão da constância ou a uniformidade. Existem coisas muito interessantes que eu devo comentar aqui. Primeiro, ele fala sobre a variação no tempo, fala sobre exposição a clima e a tratamentos diversos, ou seja, existe uma exposição a X. Se isso aqui fosse um cálculo de várias variáveis, a gente vê que aqui existe X, dentro da exposição, em função de tempo, nós temos X representando o clima e Y como tratamento. Isso aqui seria uma função composta. Tratamentos diversos são X tratamentos aqui. Só isso aqui já é um pouquinho complexo. Então aqui, basicamente, ele faz... Isso aqui seria a mesma coisa de uma tese. Vamos ver se essa tese é real. Será que realmente o clima, as variações e tal? Aí aqui a gente tem. Há também algum tanto de exato na opinião sustentada por o Andrew Gide, que disse que a variabilidade pode em parte ter origem no excesso de nutrição também. Ou seja, mais uma variável aqui que podemos dizer que ela está dentro de uma função composta dentro de tratamentos mais diversos, vamos dizer assim, que é o excesso de nutrição. Então existe pobreza de nutrição, nutrição regular e excesso de nutrição que pode gerar
a variabilidade. As condições de vida parecem atuar de duas maneiras distintas, diretamente sobre o organismo ou sobre certas partes, ou seja, pode ser algo geral ou pode ser específico, como por exemplo um biquinho crescer mais do que o outro, pode ser também desse jeito, como ele diz, e indiretamente afetando o sistema reprodutor. Então, o sistema reprodutor ele é afetado por dois mecanismos, a natureza do organismo e a natureza das condições. O primeiro desses fatores, que ele fala que é a natureza do organismo, parece ser muito mais importante, porque tanto quanto podemos julgar, variações quase semelhantes se produzem algumas vezes em condições diferentes. Por outro lado, variações diferentes se produzem em condições que parecem quase uniformes. O efeito dessa descendência são definidos ou indefinidos. Pode-se considerar como definidos quando todos ou quase todos os descendentes do indivíduo são submetidos a certas condições de existência e durante muitas gerações se modificam da mesma maneira. É extremamente difícil especificar a extensão das alterações que têm sido definitivamente produzidas desse modo. Com isso, nós temos a variação uniformemente variável, a variação desforme, a definição de descendência e a indefinição da descendência, que é o que a gente vai resumir aqui agora de todos esses aparatos aí que a gente falou. Então vamos lá, vamos fazer o resumo do que ele está dizendo aqui. A vida se manifesta de duas formas, que são o que ele chama de dois fatores. O fator da natureza do organismo, que é o mais importante, e o fator natureza das condições. A natureza do organismo tem mais, vamos dizer assim, preferência do que as condições. Isso aqui é um ponto interessantíssimo. Aí aqui ele explica por que é mais importante a natureza do organismo. Porque existem condições diferentes que dão variações que são quase semelhantes. Ou seja, muito mais é o organismo que se tem do que a variação de terreno e variação de condições. Aí aqui ele fala do segundo modo, que é o modo natureza das condições, que é essa segunda parte aqui, ó, que ele fala que os efeitos dessa natureza, ela pode ser definido ou indefinido. Quando nós temos algo definido, é algo que a gente consegue ver quando a gente coloca as condições, ou seja, a gente tem certeza que aquelas condições foram predominantes para acontecer aquela produção que a gente queria, aquela variação. Aí a gente sabe que isso foi predominante, ou seja, definido. Agora existem casos que são indefinidos, porque a gente não consegue ter certeza disso, uma vez que é extremamente difícil especificar. Então a modificação uniforme, que é a variação uniformemente variável, ela é uma definição de descendência. E a variação desforme, ela é uma indefinição de descendência. Então essa é a ideia base, por enquanto, que a gente está falando aqui. Então vamos continuar. Parece evidente que os seres organizados devem, durante muitas gerações, ser expostos às novas condições de existência. Olha aqui ele falando. Ponto importante aqui, ó. Natureza das condições. É preciso, durante muitas gerações, ser exposto a novas condições de existência. Isso lembra muito aquilo que eu falei sobre a questão da força e da inércia. Essa parte aqui é muito interessante. Parece muito. Para que se produza neles qualquer variação apreciável. Mas é também evidente que desde que um organismo começou a variar, ele continua ordinariamente a fazê-lo durante numerosas gerações. Esse aqui é um ponto muito interessante, porque sempre existe aquela dúvida. Por exemplo, se o ser humano ele surgiu de um rato, por que ele não continuou evoluindo? Isso aqui é um ponto muito interessante. Isso aqui parece muito a lei da inércia. Se ele para de evoluir, é porque ele chegou em um estado onde existe uma força contrária a ele, vamos dizer assim. Enquanto não existir algo que uma força contrária, ele continua evoluindo ordinariamente. Parece bastante com a lei da inércia isso aqui é engraçado. Não poderia citar exemplo algum de um organismo variável que tenha cessado de variar no estado doméstico. Isso aqui é outro ponto interessante. Então significa que as gerações, mesmo no estado doméstico, ainda continuam a variar, ainda continua tendo variações.
Mas o que acontece no caso doméstico de diferente? Nós vamos ver modificações muito ligeiras, tais como modificações no talho, modificações pela quantidade da nutrição, modificação na cor, modificação na espessura e produção proveniente da natureza do clima. Nós estamos falando aqui de natureza das condições. Então aqui ele está dizendo que um organismo, ele vai, principalmente um organismo variável, em uma situação doméstica, ele pode variar em questões muito ligeiras, ou questões quase que imperceptíveis, na questão nutricional, na cor, na alimentação, na espessura da pele, e principalmente a natureza do clima pode modificar durante as gerações. Então, por hoje vamos fechar o assunto, tá ok? Vamos fechar esse assunto. Na próxima a gente vai falar sobre a indefinição dessas variáveis. Eu sei que isso aqui é um pouco complexo, mas a gente vai devagar destrinchando cada detalhe. Então hoje você viu que ele queria diferenciar, a primeira ideia do Darwin era diferenciar o ambiente doméstico do ambiente selvagem. Disso daí, ele tirou que existem duas coisas importantes, que inclusive determinam o sexo, que é a natureza do organismo e a natureza das condições, sendo a natureza do organismo mais predominante do que a natureza das condições, sendo mais importante em questão de variáveis. Uma vez que as variáveis de organismo, elas se produzem de forma que as condições do ambiente não são tanto referenciadas, vamos dizer assim. Como ele cita aqui, quase uniformes. Aí aqui tivemos as definições de variáveis, e também ele diz que o organismo, mesmo ele sendo doméstico, ele não para de evoluir, ele não para de se transformar, vamos dizer assim, se transformar, porque ele é um organismo variável. E um organismo variável, ele não cessa a partir do estado doméstico, ele continua a variar e a variar e a variar, a menos que existe uma condição aqui que ele botou. Existam condições de existência, aí a gente vai ao ponto lá, natureza das condições que sejam fortes ao ponto de produzir efeitos. Nessa variação contínua, que lembra muito a lei da inércia. E uma vez que essa condição ela é preenchida, ele continua a variar e a variar numerosas e numerosas gerações. E esse é o assunto de hoje. Na próxima a gente vai falar sobre a indefinição de variáveis. As variáveis infinitas que a gente falou aqui, existem variáveis infinitas, como ele disse aqui, que da descendência que é indefinida, que não tem, aí a gente vai falar sobre isso. E também sobre, se der tempo, a variável do erro. Então até a próxima aí. Valeu!